vim para cumprir a lei. E nenhuma partezinha da lei passará sem se cumprir. Mas eu digo a vocês que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não pertencem ao reino dos céus. E aí então ele vai usar agora todo o restante do sermão para ilustrar o que ele quer dizer com se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, você não entra no reino dos céus. E ele vai pegar o primeiro exemplo, e nós vamos trabalhar agora, nessa noite, exatamente esse primeiro exemplo. E ele vai pegar o 6º mandamento, que eu pedi para vocês decorarem há mais de uma semana. E agora que vocês já passaram 2 semanas decorando os 10 mandamentos, eu vou perguntar só um. Qual é o 6º mandamento? Olha como está aí, fresquinho na mente. Não matarás. E Jesus agora ele vai tratar sobre a profundidade do mandamento, não matarás. Então vocês vão ver que, nós vamos ver que os escribas e fariseus vão falar sobre uma profundidade rasa do mandamento não matarás. Jesus vai falar numa profundidade abissal de não matarás, que são aquelas regiões mais profundas do mar, né? Jesus vai aprofundar o que ele quer dizer com não matarás. E depois Jesus vai fazer 2 aplicações, que ele faz 2 aplicações tão perfeitas que eu não preciso fazer aplicação, eu só quero pegar a aplicação que Jesus fez e mostrar, porque não tem mais o que dizer. Vamos começar então? A gente começa com a leitura. E como vocês estão com a garganta melhor do que a minha, vocês leem para mim o texto que vai aparecer aqui. Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26, na versão, por favor, coloque na versão NAA, isto. E aí todo mundo que vai ler por aqui não vai se atrapalhar, tá? Vai ler na versão que eu preciso. Podem ler? Pois bem, isto é o que Jesus está falando. Então ele começa falando sobre a profundidade do 6º mandamento. E, inicialmente, qual é a profundidade que os escribas e fariseus entendiam do 6º mandamento? É uma profundidade superficial, ou, em outras palavras, uma profundidade externa, sem nenhuma preocupação na profundidade real do mandamento. Então o texto que diz, Jesus começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito dos antigos. E por que Jesus começa com vocês ouviram, e ele não começa assim dizendo vocês leram o que estava escrito, não é? Vocês leram
os 10 mandamentos, vocês leram o que Moisés disse, ou ele não começou também assim? Está escrito. Por que ele começa com vocês ouviram o que foi dito? O fato é o seguinte: Jesus está atacando diretamente o erro de interpretação dos escribas e fariseus, que baseavam a sua interpretação na transmissão oral que era feita pelos mestres em Israel, conhecidos como rabinos, não é? Eles interpretavam a lei e passavam essa interpretação para os seus discípulos oralmente, e esses discípulos passavam para outros, e o número dessa interpretação começou a aumentar, e os fariseus, eles começaram a colocar o valor da interpretação, porque você sabe que uma coisa é a palavra de Deus, e outra coisa é a interpretação da palavra de Deus. A palavra é inerrante, mas a interpretação da palavra pode errar. Mas eles colocavam a interpretação dos rabinos no mesmo nível da palavra. Jesus então começa combatendo isso. E ele diz: vocês ouviram o que foi dito? O que é que foi dito? A primeira parte do que foi dito está certo. O que foi dito é: não mate ou não matarás. Quem transgredir isso estará sujeito a julgamento. E, de um modo geral, não tem nada errado nessa frase. Realmente, a ordem de Deus é: não mate. E, se você matar, é lógico que vai ser julgado e vai ser condenado. Mas a questão aqui é que os fariseus, eles estavam acrescentando detalhes à lei, às vezes proibindo o que Deus não proibia, e às vezes omitindo ou retirando da lei coisas que Deus estava exigindo. E neste sentido, eles estavam quebrando a própria palavra de Deus. Por exemplo, vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, por favor. Deuteronômio 4, verso 2. Por que nós devemos ter um cuidado especial em seguir exatamente o que a palavra diz? Nem mais, nem menos. Não podemos acrescentar coisas que Deus não exige, as exigências para as pessoas, nem diminuir. Porque o texto bíblico diz, vocês podem ler para mim, por favor? Não acrescentem nada que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, olha, não acrescenta, tá? Esse negócio de dizer, no dia de sábado só pode andar 1 quilômetro, o que passar disso é trabalho, aí não pode. Não está no mandamento, mas era um acréscimo. Era um zelo muito grande. É capaz de alguém perguntar assim: a galinha pôs esse ovo em que dia? Se for no sábado, então não comam, porque o esforço, o trabalho que a galinha... Nós estamos brincando, mas tem gente que é exagerado nessas coisas, né? Então não pode. E a interpretação dos escribas e fariseus estava baseado nessa interpretação oral. A segunda coisa é que os escribas e fariseus entendiam o 6º mandamento apenas como ato superficial. Eles entendiam o seguinte: não permita que a sua mão tire a vida de alguém. Não fazendo isso,
Sua vida está ótima com Deus. Você não quebrou o mandamento. Ok? Então, deixa eu perguntar aqui agora, que é mais ou menos o que deveria ser perguntado àquela multidão lá. Vamos supor que vocês são a multidão, e eu então pergunto a vocês: alguém aqui já assassinou alguém? Levanta a mão, que fica mais fácil para eu ver, né? Ninguém, pronto, ninguém. Pronto. Então vocês estão ótimos com Deus, vocês nunca mataram ninguém. E era assim que eles interpretavam. Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito isso? E aí então Jesus vai agora falar sobre qual é a verdadeira interpretação desse texto. E ele vai falar de uma profundidade que eu estou chamando de uma profundidade abissal. Abissal são aquelas regiões do mar mais profundas, que chegam de 2.000 a 6.000 quilômetros, se eu não estou enganado. Metros, né? Obrigado. É profundo. E olha só o que é que o Senhor vai aprofundar aqui. Primeiro, Jesus demonstra, começa com a sua autoridade, né? Ele já começa mostrando algo diferente. Ele diz assim: eu, porém, lhes digo. Começa com isso. Gente, até hoje ninguém tem coragem de dizer isso, né? Quem tiver hoje é meio doido de você chegar assim e dizer assim: eu estou dizendo. Normalmente você diz assim: a palavra de Deus diz. Ou então você diz assim: fulano de tal, teólogo tal, né? Disse isso. Eles também faziam isso. Só que Jesus chega com a lei e ele diz assim: a tradição de vocês diz isso, né? Os rabinos dizem isso, né? Eu quero dizer, eu estou dizendo a vocês agora o que realmente significa, o que realmente é o mandamento. Então, ele começa assim. E depois ele ensina a real exigência da lei, que eu dividi em partes para a gente entender. Primeiro, Jesus começa no verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Agora compare um pouquinho. Lembra que antes disse assim: se você pegar as suas mãos e tirar a vida de alguém, você estará sujeito a julgamento, certo? Agora Jesus começa dizendo assim: se você se irá contra o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Então ele está dizendo que se você se irá contra o seu irmão, você já quebrou o sexto mandamento. Que o sexto mandamento é muito mais profundo do que simplesmente não assassinar alguém fisicamente falando. Ele está dizendo que quando você fica irado contra alguém, normalmente você não tem pensamentos bons contra aquela pessoa. Vamos ser sinceros, você fica irado com alguém e para assim diz: que Deus te derrame bênçãos maravilhosas. Não fala, não é? Difícil. E se falar, pode ser pior, um pecado pior ainda, que é o pecado da falsidade. Que é quando você está dizendo uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra. E o Senhor está vendo. Então, Jesus começa a aprofundar. Aí nesse sentido agora eu vou fazer a pergunta. Faz de conta que vocês estão lá, tá certo? Alguém aqui já ficou irado contra seu irmão? Não levanta a mão. Eita, agora já foi tarde, né, irmão? Mas eu acho que todo mundo aqui vai fazer. Né? Alguns levantarão as duas mãos e outros levantarão só uma, né? Sempre tem os mais e os menos, mas não faz diferença se levanta uma mão ou as duas. O que Jesus está dizendo é: você quebrou o mandamento, não apenas matando. E olha, o que Jesus está dizendo já estava na lei, já estava. Vamos dar uma olhadinha? Levítico 19, verso 17 a 18. Levítico 19,
verso 17 a 18. Vocês podem me ajudar de novo? Eu estou gostando tanto da leitura de vocês. Por favor. Eu sou o Senhor. Observe, a tradição oral de Israel, interessante, não falava sobre isso, mas está na lei. A lei diz, não guarde ódio no coração. É um mandamento, igual a não matarás. Na verdade, é uma explicação da profundidade do não assassinarás. Então, não tenha ódio. Por quê? O assassinato de alguém não começa com assassinato. Ele começa com a ira no coração. É lá dentro que começa. O nosso maior problema não estão nos atos externos nossos. É claro, também temos problemas com os atos externos, mas eles começam dentro. Jesus então está mergulhando profundamente. Acho que ele já está aqui a uns, eu ia dizer 4.000 metros, é 4.000 metros, está certo, não 4.000 quilômetros, 4.000 metros de profundidade. O Salmo 37, verso 8, olha só quantos textos, gente. Olha o que diz. É uma ordem também. Qual é a ordem que está aí? Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite. É uma ordem? É claro que é. Então, deixe a ira. Já viu aquela pessoa iracunda? Você anda pisando em ovos perto dela. E a ordem bíblica é: pare com isso. Deixe isso de lado. Mas sabe por que Jesus está aprofundando assim? Quem vai explicar o real problema para nós, de por que a lei, quando ela diz não assassinarás, ela está apontando lá dentro, é o apóstolo João. Ele vai fazer uma referência a isso na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15. E lá ele vai dizer que o problema tem a ver com a nossa alma, com o nosso espírito não transformado. Olha só o que ele diz. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que ele está dizendo é que um coração não regenerado, ele guarda a ira, alimenta a ira, e o resultado dessa ira poderá ser um assassinato. Alimentar raiva é a pior coisa que alguém pode fazer no seu coração. E tem a ver com se você é regenerado ou não. Aí você diz, pastor, e um regenerado não tem ira? É claro que tem. E a palavra de Deus diz que algum tipo de ira é santo. Dificilmente nós temos esse tipo de ira, mas existe. Mas a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, ele diz que é possível irar-se, desde que ela morra em pouco tempo, e você não peque motivado por ela. Então o texto diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira é um sentimento, talvez eu não consiga controlar quando ele vem, mas ele vem
e eu tenho que jogar água fria sobre ele. Oração, porque é um sentimento, você não consegue jogar água verdadeira, física, no seu sentimento. Mas se você começar a orar, sabe, alguns dizem contar até 10. Eu acho melhor orar 10 vezes. Fica melhor, vem uma força, né? Então, a conclusão é que quem assassina peca contra o 6º mandamento e não tem a vida eterna. Quem guarda ira e ressentimento, rapaz, o negócio é perigoso. Pode estar demonstrando o estado não regenerado do seu coração. É pesado, né? Porque quando você é regenerado e você ofende alguém, ou você fica irado com alguém, daqui a pouco você diz, meu Deus, minha comunhão com Deus. Não é? Porque você quer ter comunhão com Deus. Então, você não quer ter aquilo, você diz, meu Deus, tire isto do meu coração, me ajude. Essa é a atitude de um regenerado. Muito bem. Mas os fariseus não achavam isso. Ele diz assim, no coração eu posso olhar para aquele cara e diz, naquele tempo não tinha uma carreta, então eles tinham que dizer assim, que a cavalaria romana passe por cima desse miserável aqui, mas só no pensamento. Apertava a mão da pessoa e estava tudo resolvido. Ele não matou, ele só pedia que algo acontecesse. E talvez ele pedisse assim, mas que não morra, que fique só todo quebrado, assim, para ficar aleijado para o resto da vida, mas não morra, porque eu não quero desejar o mal para ele. E ele achava que isso não tinha problema no coração. Em segundo lugar, Jesus vai aprofundando mais ainda. Aí ele fala sobre o insulto. Aí no verso 22, a parte B, que diz, quem insultar a seu irmão, o que acontece? Não acontece o silêncio, acontece é que ele estará sujeito a julgamento do tribunal. A palavra para tribunal aqui é sinédrio, então estaria sujeito a um julgamento praticamente eclesiástico, poderíamos dizer isso, né? E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, ele está falando aqui sobre palavras, insulto, chama de tolo, raca, sem valor, inútil, ou chama, insulta qualquer seu irmão. Não responda. Alguém aqui, mentalmente, e não responda. Já insultou o seu irmão, assim, caladinho, até aquele busca-pé, né? O cara não solta a palavra, né? Mas ele diz, lá dentro, ele já disse tudo. Mas ele acha que está tudo bem. Está tudo bem porque ele não assassinou. Então ele não quebrou o mandamento. O Senhor Jesus disse, se você fizer isso, o seu coração assassinou. Você quebrou o mandamento. Isso causava um espanto no pessoal. E causa na gente também. Porque quer dizer que a gente descobre aqui, talvez descobrindo ou confirmando, que o nosso coração é muito mau e peca muitas e muitas vezes contra as outras pessoas. Então, cuidado com as suas palavras. Mais na frente, em Mateus capítulo 12, do verso 36 ao 37, Jesus vai tornar claro que nossas palavras, não é que elas têm peso diante de Deus, que elas vão assim, são mágicas, não, mas no juízo, até a palavra que você pensou, ou disse, pesará no seu julgamento. Olha só o que está escrito, digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra. Veja, palavra inútil, palavra que não edifica,
palavra que não agrada a Deus, palavras colocadas de um modo que não deveriam ser colocadas, elas estão registradas, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então o resultado da quebra do mandamento é inferno. E aí os ouvintes de Jesus ficavam: meu Deus, eu estou numa situação difícil, não é verdade? E agora Jesus faz a aplicação. Eu vou usar aqui nessa noite as aplicações que ele fez já no seu sermão aqui de 2 pontos, tá? Então, quais as aplicações que Jesus fez? Foram basicamente 2. A primeira está no verso 23 ao verso 24. Olha só. Ele diz o seguinte: a ira e o insulto no coração ou verbalizado impedem que você adore a Deus. É a primeira aplicação prática que ele diz. Primeira consequência. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, agora para um pouquinho só para a gente botar aqui na mente o que Jesus está falando. Só existia um altar em Jerusalém para você trazer a sua oferta. Então, todas as tribos tinham que trazer até Jerusalém. Agora vamos supor que o cara é lá de Benjamim, lá vem ele caminhando com a sua oferta. Ou ele vendia a oferta lá, comprava outra aqui, ou ele trazia a oferta. Aí quando ele chega no altar, já perto, ele lembra. Do que é que ele lembra? Ele lembra que uma determinada pessoa tem alguma coisa contra ele. Nem diz aqui que ele tem alguma coisa contra a pessoa, mas ele deve ter feito alguma coisinha. O outro tem ressentimentos. Aí o Senhor Jesus diz: olha, essa pessoa não pode adorar, ela tem que deixar a oferta dela aqui. Ela volta tudinho, é trabalhoso, né? Vai lá, resolve primeiro o seu problema, depois volta, e agora a sua oferta é recebida. O que Jesus está falando é que o desacordo entre uma pessoa e outra, que quebra o relacionamento dessa pessoa com a outra pessoa, sem que você tente a reconciliação, impede você de adorar. E não impede você de entrar no templo, não impede você de trazer a sua oferta. Se aquele homem tivesse: eu não ligo para isso não, traz a sua oferta e entrega, os sacerdotes iriam pegar a oferta e iriam oferecer a Deus, porque os sacerdotes não podiam ver o que estava no coração daquele homem, mas Deus é quem recebe a oferta, Deus é quem recebe o culto, e Ele vê o coração. Então aquele ato externo poderia ser aceito por toda a comunidade religiosa de Israel, mas não teria efeito algum, porque a comunhão estava impedida com Deus. O que Jesus está dizendo é: olha, gente, os mandamentos são importantíssimos. Quando você quebra um mandamento, você quebrou uma comunhão com Deus, e você tem que consertar isso, senão você não consegue adorar, principalmente se for em relação com as pessoas. Então, está com raiva do seu amiguinho? Trate de reconciliar-se loguinho, porque senão você não adora. Você lembra do apóstolo Pedro falando mais na frente? Ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 3 ele fala sobre marido e mulher. Lembra o que é que ele diz? Que se você não trata bem o outro, trate bem como seus irmãos, como vivendo na mesma graça de Deus, porque senão as suas orações são interrompidas. O princípio é o mesmo. Se nós não estamos bem com alguém, então Deus não recebe a nossa adoração. Precisamos
resolver é uma situação séria. É claro que se você vai lá na pessoa, olha, me perdoe por aquele momento, e a pessoa não perdoa ou não quer saber, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, se o outro não quer, você não pode fazer, mas você fez a sua parte de humilhar-se, de tentar resolver a questão. Agora Jesus, para explicar mais um pouco, falando sobre essa Deus olha o nosso coração, né? Ele fala da consequência da ira persistente, ele vai comparar como uma dívida não paga. Então é o verso 25. Vocês podem me ajudar no verso 25 e 26? Lendo bem forte, numa voz só. Pode ser? Veja, Jesus está falando sobre prisão por dívida, ele está aproveitando uma imagem. Então, não leve essa imagem aqui ao pé da letra, porque tem gente que gosta de discutir os pormenores, né? A pessoa diz assim, olha, se está preso, como é que vai pagar a dívida? Mas não é isso que Jesus está querendo falar aqui, se você está preso, pode pagar a dívida ou não pode pagar a dívida. O que ele está falando é sobre a consequência de você ter essa dívida. Os romanos prendiam por dívida, e alguns povos transformavam a pessoa em escravo até que pagasse a sua dívida. No caso aqui, há uma parábola em Mateus 18, 25 a 34, onde Jesus narra a história de uma prisão por dívida, né? Ele diz que um homem devia muito, aí não pôde pagar, e aí veio o rei benevolente e perdoou a dívida dele, que era imensa. Aí, em seguida, ele vai procurar alguém que estava devendo a ele uma quantia bem menor. O homem também não pôde pagar, mas aí ele fica irado e manda botar a pessoa na prisão. E depois o rei vem e o lança também na prisão, porque ele não foi misericordioso com o outro. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que recusar-se a tentar pagar a sua dívida com outro, resolver o seu caso de intriga, de malquerência, sabe, de cara feia, de não querer falar, seja lá o que for, por qualquer motivo, não se esforçar para resolver isso, significa que você está com uma dívida, e você comparando com a dívida secular naquela época, uma dívida civil, você seria levado para o juiz e depois seria preso. O que ele está dizendo são as consequências de você não tentar resolver essa malquerência. E ele diz que isto é a consequência quando você quebra o sexto mandamento, mesmo que seja no coração apenas, né? Então, essa atitude levará você a um efeito prolongado de sofrimento, é o que ele quer dizer. Você fica lá preso até pagar o último, tá? A ideia é apenas que as consequências da ira. O que é que acontece quando você está magoado com alguém e não tenta resolver? Você perde a comunhão com Deus, aquilo vai aumentando, você vai dando um espaço para o maligno na sua vida. Então, o que a Bíblia diz é, não faça tal coisa. A única pergunta que a gente tem a fazer é a seguinte: como está o seu coração nesta noite aqui, em relação à comunhão com as pessoas com as quais você tem relacionamento?
de amizade, qualquer outro tipo, tá? E se você tem algo no coração, procure resolver o mais rapidamente possível. É o que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo para os fariseus, olha, se a justiça, para o povo todo em geral, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se ficar só na atitude externa, se você só se preocupa em ser crente externamente, você só se preocupa com a sua aparência, né? Eu nunca esqueço de um caso que a pessoa era para ser disciplinada, essa determinada pessoa. E aí, a gente tratando no conselho e tudo, e falou, olha, você vai ser disciplinado, vai ficar fora da comunhão da igreja, e a pessoa estava bem, vai ser afastado da Santa Ceia, e a pessoa não esboçou nada. Mas quando você disse assim, você também vai ser afastado do cargo, aí a pessoa se mexeu. O que se implica? Que essa pessoa, ela está preocupada com a aparência externa. Ela está preocupada com o cargo. Quando a gente fala sobre quebrou a comunhão com Deus, não vai poder participar da ceia, e a pessoa não sente nada. Então é um sinal de que aquele coração é um coração de fariseu. Ele só está preocupado com o externo. Qual é a sua preocupação em relação à sua vivência com Deus? Está preocupado apenas com o que os outros veem? É o que Jesus está tratando aqui. Ele diz, um cidadão dos céus vai muito além disso. Ele se preocupa com o seu coração. Esse foi o primeiro exemplo que Jesus falou sobre o que significa uma justiça além dos escribas e fariseus. Na próxima vez que a gente se encontrar, se Deus permitir, nós falaremos sobre o outro exemplo, na continuação para o 7º mandamento. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que haja transformação cada dia mais da nossa vida, na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse é o alvo de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Oração final, né? E bênção. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração final. Muito bem. Senhor, Pai amado, queremos colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que hoje ouviu esta palavra. Que o Teu Espírito Santo nos faça compreender cada vez mais, com mais clareza e profundidade, o que o Senhor requer de nós, o que os mandamentos da Tua palavra querem nos dizer. Senhor, eu sei que o Senhor quer uma transformação profunda do coração. Eu sei que o Senhor quer o nosso caráter santificado. E que o Senhor se preocupa com a nossa mente, o que é que ela pensa. O Senhor se preocupa com o nosso coração. O Senhor se preocupa com o nosso interior, porque é dele que procedem coisas boas ou coisas ruins. Abençoa o Teu povo, porque nós queremos ser sal e luz neste mundo. E não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. A exigência da Tua palavra é muito profunda. A exigência do Senhor é muito elevada. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Nós não conseguimos chegar lá, Senhor. É por isso que precisamos de Jesus Cristo. Precisamos da Tua graça. Enche-nos de Ti, fortalece a Tua igreja, para que nós, ao sairmos daqui, amanhã, no nosso dia a dia, nosso procedimento seja diferente, para que as pessoas olhem para nós e percebam, tem algo diferente em você, o que está acontecendo?
tem algo diferente nas suas atitudes. E nós possamos falar do amor de Deus que transforma nosso coração, do perdão de Deus que transforma a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo venham sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Permaneçam conosco agora e sempre. Amém. Podeis assentar, queridos.